E aí, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD com Nerd Madruga. E na aula de hoje nós vamos fazer esta peça mecânica que vocês estão vendo aí, com as vistas ortogonais, né, que são as vistas superior, frontal e lateral esquerda, todas no primeiro diedro. Vamos estar utilizando o primeiro diedro. E também uma vista isométrica padrão. É a primeira vez que nós vamos aplicar o uso de vistas isométricas no nosso curso de AutoCAD. Vamos fazer absolutamente tudo que desse projeto, inclusive o que vocês podem reparar que não tem algumas linhas ocultas aí. Nós vamos corrigir essas vistas ortogonais, incluindo as linhas ocultas, e vamos finalizar com uma vista isométrica padrão. Vamos começar o nosso desenho. Vamos começar pela vista superior. Para isso vamos entrar com o nosso comando line. Deixa eu encontrar aqui o meu início, o meu plano cartesiano. 0,0. E nós vamos ter aqui as nossas primeiras linhas do nosso desenho. 80 na horizontal. Com isso nós já vamos poder ver aqui bem a escala do nosso desenho. 50 na vertical. Vamos fechar aqui o nosso desenho. Desta forma. Vamos desenhar agora, ainda na vista superior, as orelhinhas. Vejamos, ali está dizendo raio 15 da orelhinha. Deixa eu só colocar o desenho mais para cá. Com o comando PAN eu consigo arrastar o desenho para onde eu quiser. Eu gosto de desenhar nesse canto aqui. Um pouquinho maior, né? Vamos. Aqui tá bom. Então, se nós temos ali um raio de 15, serão 30 de diâmetro. 30, vou precisar fazer uma linha com 30. A orelhinha tem 10 de largura, então vou colocar aqui 10 e 30 desta forma aqui. Vamos apagar aqui algumas linhas que eu não preciso mais. Com o comando mirror, espelhamento, vamos espelhar ali para a parte de baixo desta forma aqui. Deixa eu enquadrar melhor isso daqui. Prontinho. Utilização do AutoCAD Web App. Muitas pessoas acham que não é possível desenhar vistas isométricas. O AutoCAD Web App não tem aquele aprimoramento, aquela facilidade de utilizar os planos isométricos para construir as vistas isométricas. Absolutamente nada te impede de desenhar um desenho isométrico. Tudo o que você precisa nós vamos ver daqui a pouco, assim que a gente terminar as vistas ortogonais. Veja só. Feito as orelhinhas ali, nós vamos abrir aqui o furo oblongo. Para isso eu vou utilizar aqui uma linhazinha média. Tá? E ele está dizendo 15, né? Então vamos... Está dizendo 15 a partir desta face aqui. Então vamos colocar aqui uma linha guia aqui. E achei aqui o nosso primeiro ponto. Com offset, vamos guiar essa linha 20 unidades para lá, para a nossa direita. E prontinho, nosso segundo ponto está aqui. O que nós precisamos fazer agora? Círculos de raio 14. Raio não, diâmetro 14. Então, diâmetro 14 aqui. Posso fazer novamente lá ou copiar. Como eu já construí um, vou só copiar para este outro ponto aqui. Vamos puxar uma intersecção. Prontinho. Vamos apagar um pouquinho de linhas. Essas linhas guia aqui. E unir aqui os quadrantes de cada uma delas.
Prontinho. E cortar os excessos, olha só. Nosso furo oblongo acaba de aparecer aqui. Para nossa vista superior, ela já está finalizada. Vamos agora para a nossa vista frontal. No primeiro diedro, a vista frontal, ela fica acima da vista superior. Então nós vamos estipular aqui um valor de 20 unidades para começar a nossa vista. Então, vou fazer isso daqui. Vamos dar uma folga entre as vistas de 20 unidades. Deixa eu só dar uma enquadrada aqui na tela. Acho que é o mais que suficiente. Pô, um pouquinho mais para cá. Prontinho. Vamos lá, vamos começar agora a nossa vista frontal. Nós temos aqui uma parte ali com 10 unidades. Como é uma peça mecânica, são 10 milímetros, né? E estes 10 milímetros vão percorrer os 80 aqui. Vamos fechar. Muito bom. Ela tem mais 8 milímetros aqui para cima. Para cá nós vamos ter 80 menos 30, que é 50. E para cima, 12. Desta forma aqui. Perfeito? Vou só colocar mais 30 aqui, uma linhazinha com 30, mas ela é guia, tá? E agora com um comando fillet. Vamos entrar com o comando fillet, raio 0, para fechar o nosso desenho. Não está terminado ainda, faltam um furo. Vamos começar com o furo de 15 de diâmetro. Então, diâmetro de 15. E terminando com a orelhinha com raio de 15. Como eu já abri esta linha aqui com 30, ela tem um raio de 15. Então, só vamos colocar aqui concêntrico até tocar o outro lado ali, um raio de 15, até apareceu aí na tela para vocês. Vamos eliminar esta linha e cortar os excessos. Prontinho, a nossa vista frontal já está completa. Para o nosso próximo desenho, nós vamos fazer agora a vista lateral esquerda, que no primeiro diedro fica à direita da vista frontal. Deixe-me colocar este desenho aqui mais para o ladinho. Tá bom aqui. E, novamente, mantendo o nosso padrão de distanciamento de 20 milímetros. Vou fazer um pouquinho maior, né? E aí a gente corta o excesso aqui. Posso fazer isso com o comando fillet, utilizando o raio 0. Ele vai cortar o excesso das duas. E eu só elimino estas linhas aqui que serão inúteis. Prontinho. Nosso desenho vai começar com esta linha. Primeira aresta que nós vamos enxergar será a aresta, vamos ver, tem 10 milímetros. Olha ela aparecendo aqui. Já não preciso mais dessa linha guia. Novamente, vamos fechar aqui esta parte de cima com mais 10 milímetros. Até aqui. Prontinho. Utilizar agora a parte de baixo aqui. Eu sei que a peça tem 50 milímetros. Então vamos colocar aqui 50. Deixa eu apagar essa linha guia. Então, nossa peça tem 50 milímetros de largura.
Utilizando aqui o centro, vamos descer 10 milímetros. Desta forma aqui, para alinhar com a parte de baixo. A gente vai cortar essa sobra aqui, tá? Vamos agora criar aqui fora do nosso desenho uma linha horizontal com 40 do rabo de andorinha ali. E depois vamos mover do midpoint para esta linha aqui. Exatamente desta forma. Eliminando esta linha guia aqui. Já vou aproveitar um fillet entre esta linha e esta. Prontinho, já está tomando a forma da nossa vista. E agora eu preciso um ângulo de 60 graus bem aqui, ó. Um ângulo de 60 graus bem aqui. Como nós já havíamos visto isso em geometria, aqueles ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta secante a elas num determinado ângulo. E nós vimos que o ângulo aqui de cima é igual ao ângulo aqui de baixo. Então o que nós temos que fazer é abrir uma linha com 60 aqui embaixo, e ele será o mesmo ali de cima. Então vamos utilizar a família polar do 15 graus, que é o mais utilizado. Vamos encontrar aqui o ângulo de 60 graus, maior do que a linha, para que ela possa cruzar, e cortar o excesso desta maneira aqui. Perfeito. Vou pegar aqui essa parte de cima e essas duas linhas aqui. Não vou pegar essa linha nem essa daqui, porque elas vão servir já para o desenho como um todo. E vou aplicar o comando Mirror, espelhamento. Utilizando o meio dessa linha, que representa o meio do nosso projeto, pelo menos desta vista, formando isto daqui. E agora ficou faltando essa parte aqui. É só utilizar o comando Extend, extensão, e estender essa linha até que ela chegue do outro lado. Com isso nós finalizamos a vista lateral esquerda. Prontinho, agora o que nós vamos quebrar um pouco a cabeça é com a nossa vista isométrica. Aqui vai demandar um pouquinho de visão isométrica, né? E para isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é mudar a nossa família ortogonal para a família do 30 graus. A família do 30 graus é justamente essa família aqui que vai fazer o nosso isométrico. Nós vamos trabalhar não com esse plano cartesiano aqui, mas com um plano cartesiano isométrico que nós vamos ter que criar. E com isso nós utilizamos o Polar Tracking na família do 30. Vamos começar com essas medidas aqui. Vou desenhar meio fora aqui, depois a gente alinha tudo direitinho. Então vamos começar aqui com uma linha com 50, mas a gente vai fazer aqui, ó, no menos 30 graus, tá? Para formar aquela face da frente. Essa face aqui, ó. Nós vamos começar a formar ela aqui. Então nós temos aqui a primeira parte. O professor Jean do IF gosta de desenhar por patamares. Ele vai fazendo como se fosse um prédiozinho. Ele faz o primeiro andar, depois o segundo, depois o terceiro, e vai apagando o que um se sobrepõe ao outro. Eu já não gosto desse tipo de método. Eu prefiro ir fazendo as linhas que eu tenho certeza que eu vou enxergar, e as linhas que eu não tenho certeza eu vou deixando. Conforme vai se formando o desenho, as linhas que eu vou enxergando vão definir quais as linhas que eu não enxergo ou que eu não enxergo completamente. Às vezes, para você desenhar exercícios mais complexos, peças mais complexas, o método dos patamares é mais intuitivo. Na verdade, o método dos patamares é o método mais intuitivo sempre, né? Por isso que o professor Jean usa esse método. Porém, esse método ele incorre em você ter que ficar apagando muitas linhas ou cortando várias delas, já que você acaba criando linhas desnecessariamente. Mas ajuda você não errar, você não se perder no desenho. Aqui eu vou fazer um método
que eu gosto de utilizar, que é o método das linhas conhecidas. E o método das linhas conhecidas, nós vamos desenhar primariamente somente as linhas que nós temos certeza que nós vamos enxergar pela vista isométrica. Começando com esta aresta aqui, ó. Essa aresta aqui vai ser colocada aqui no ângulo de menos 30 graus e ela mede 50. Pronto. Vamos dar agora um pouco de espessura ao nosso desenho. A espessura ali é 8. E vamos repetir a dose aqui do outro lado. Veja bem. Para baixo, assim, menos 90 graus. Ou 270 graus. 8 também. Com isso você pode ver que nós podemos fechar aqui uma face aqui. Porém essa face ela tem um rabo de andorinha. Como eu não sei onde ele vai parar, eu paro de desenhar por aqui. E começo no outro isoplano. Veja bem. Este aqui, agora o 30 graus positivos. Eu sei que eu enxergo esta aresta aqui toda, ó. 50 também, que é 80 menos 30, né? Então eu vou desenhar ela aqui com 50. Depois eu vou enxergar esta aresta aqui com 10. Essa aresta aqui é paralela a esta face, então eu vou desenhar ela paralela a esta face com 10. E depois observar esta aresta aqui, ó, com 30, que é a aresta que falta para somar os 80. Dessa forma aqui. Por aqui, por enquanto, é só o que eu consigo observar nessa região. Vamos começar agora nesta outra região. Veja só como eu vou fechando. Vou observando o meu desenho como um todo. Então, novamente 50. Ela é meio que simétrica, né? Aqui 10. E agora veja bem que essa aresta aqui eu já não consigo mais enxergar. Não tenho como enxergar esta aresta. Então não tem por que eu desenhar ela por enquanto. Porém, eu consigo enxergar a parte de baixo. Essa parte de baixo eu conheço e ela vale 80. Olha lá onde ela parou. E agora, essa aresta aqui, ela vai valer... Nós temos toda essa altura aqui, mais essa alturinha aqui. Então nós temos aqui, vale 12. Então essa parte aqui vale 12. Mais 8 dessa espessura aqui. Nós temos então 20. 12 mais 8, 20. 20 verticalmente positivo. E é aqui que nós vamos ter o início da nossa orelha. Próximo passo, nós vamos puxar as arestas da orelha ali, são todas com 12, né? Então vou pegar aqui 12. Vou copiar para ficar mais rápido, para mim não ter que ficar desenhando cada uma delas. E vou passar aqui que eu tenho que repetir 4 vezes, né? São 4 arestas que eu enxergo. Essa aresta, essa aresta, essa aresta e esta aresta. Se você não está enxergando aqui, você pode enxergar 1, 2, 3, 4. Na verdade, todas na parte da frente, tá, pessoal? Então, temos essas 4 arestinhas aqui. Porém, eu enxergo uma no fundo, essa daqui, ó. A outra do lado de lá eu não consigo enxergar. Então, vamos desenhar essa do lado do fundo também, com 12, tá? Dessa forma aqui. Todas elas medem 12. Pronto, estamos quase finalizando. Esta aresta aqui ela vai cortar aqui a orelha que eu ainda não construí, então eu não posso desenhar ela ainda. Pelo meu método, ainda não podemos desenhar ela. E agora? Agora vamos desenhar aqui a parte da frente. Essa parte aqui. Essa parte aqui nós vamos ter que utilizar um subterfúgio, tá? Eu vou pegar o meio aqui. Na verdade eu vou fazer exatamente o mesmo método construtivo que eu utilizei para fazer esta face, só que de forma isométrica. Então eu vou baixar aqui, são 8 mais 10, então 18. 18 aqui. Vou construir uma linha com 40
só que de forma isométrica, menos 30 graus, 40 de extensão, que é essa parte de baixo aqui, ó, essa aresta aqui de baixo. Vou mover a partir do midpoint até esta linha aqui. Pode parecer meio estranho e contraintuitivo, mas isso aqui vai funcionar, viu? Como nós temos 60 graus, nós temos um triângulo equilátero, tá? 60 graus nas duas. Este ângulo aqui é 60 graus, este ângulo aqui, como todo o triângulo fecha em 180 graus, então o ângulo aqui em cima também vai ser de 60 graus, tá? Elas vão se unir mais ou menos aqui por cima, tá? Então nós vamos utilizar esse subterfúgio para fazer isso, tá? Então, ó, nós vamos utilizar aqui no isométrico, aquele primeiro 60 graus vai valer 30 aqui, tá? Por quê? Porque nós estamos no menos 30, até o 0 graus nós já andamos 30, e depois até o 30 graus positivo já deu 60 graus. O próximo ângulo vai ser o inverso, vai ser o 120 graus. Como eu sei que está certo, como será? O método que você tem para saber se você desenhou corretamente esse triângulo, esse isotriângulo aqui, é prolongando esta linha aqui que faz a vez como se fosse um espelho, né? Prolongando ela, se ela passar pela intersecção das outras duas linhas, é porque você desenhou certo. Vamos colocar aqui agora as linhas de modo a cortar essa linha que eu criei, tanto de um lado quanto do outro. Estou fazendo isso só para agilizar o processo. E agora, cortando os excessos, nós vamos ter isto daqui. Olha o rabo de andorinha aparecendo. Vamos apagar aqui algumas linhas utilizadas para a nossa construção. E agora? Agora nós precisamos dar profundidade a essa parte aqui. Isso porque eu enxergo esta aresta aqui de baixo, tá? E ela tem 80, ela acompanha o nosso desenho. E o detalhe é que quando você for fechar o desenho, você não pode fechar de qualquer jeito, você tem que fechar com o mesmo ângulo desta linha aqui, com 120 graus. Vamos cortar o excesso. E basicamente eu não enxergo mais nenhuma aresta aqui embaixo. Nós temos esta conformação aqui, pelo menos por enquanto. E agora? Agora eu preciso colocar os furos e as orelhas aqui. E para isso nós vamos utilizar a técnica do isocírculo ou da elipse falsa. Primeiro de tudo eu tenho que criar um quadrado, já que o furo, o círculo, né, ele tem o mesmo tamanho em todas as direções, então ele tem que se encaixar dentro de um quadrado, tá? Só que esse não é um quadrado comum, é um quadrado na nossa vista isométrica. Então nós temos aqui, nesta face aqui, eu vou criar um quadrado desta face mesmo, veja bem. Opa, tem que criar um quadrado com o tamanho do meu furo, né? Com o tamanho do diâmetro do meu furo. E o meu primeiro furinho ali vai ser de 15 milímetros de diâmetro. Então 15 para cá. A 30, vamos colocar mais 15. Opa. 15. Na parte de cima, do lado ali, 15. E fechando, ó, observe que o quadrado ele mantém o mesmo plano aqui de onde eu quero que o furo fique, né? E agora? Agora o que eu preciso fazer basicamente é criar o meu isocírculo. Como é que eu faço isso? Nesse plano nós vamos ter que criar algumas linhas de guia, tá? Eu vou criar aqui um novo layer que eu vou chamar de guia, só para a gente não se confundir.
Essa é a parte mais difícil do nosso desenho, é o isocírculo. Vou criar aqui uma linha guia em vermelho só para diferenciar, tá? Nós vamos criar aqui as linhas guia do meu isocírculo. Muito fácil de você achar as linhas guia nesse plano aqui, tá? Basta você vir aqui, ó, e ligar o vértice ao meio, o vértice ao meio. Você vai criar essas duas linhas paralelas horizontais. E o que mais? O que mais que a gente precisa para criar aqui o nosso isocírculo? Nós precisamos agora do meio até a minha aresta. E novamente da minha aresta até o meio. Você vai fazer essa formação geométrica meio esquisitinha aqui. Do meio desta aresta até esse endpoint, desse endpoint até o meio da aresta. Do meio da aresta até o endpoint, do endpoint até o meio da aresta. Dessa forma aqui. E agora? Agora nós vamos criar alguns círculos, tá? Centrado neste ponto aqui, nós criamos um círculo até este ponto aqui. Nós vamos utilizar essa parte aqui. Nosso segundo vai ser a mesma coisa, só que aqui, ó. Dessa forma aqui. Eles vão se tocar levemente aqui no meio. Vão tangenciar. Os nossos próximos dois círculos, eles vão ser... O primeiro vai ser centrado aqui na parte de baixo. Tá? E vai levar até esse ponto aqui. E o segundo, centrado nessa parte de cima aqui, nós vamos puxar até esse outro ponto aqui de baixo. Dessa forma aqui. Então ficaram dois internos e dois externos, tá? Se você tiver muita dúvida sobre isso, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Você cria o primeiro círculo e corta as partes inúteis. Basicamente, para não ficar aquele monte de círculo, você só vai usar a suavização dessa ponta aqui. O segundo círculo você vai pegar nesta intersecção até esse endpoint aqui. E elimine essas três partes do círculo aqui, você não vai precisar delas. A terceira é oposta e é uma continuação desse círculo, então você coloca neste ponto aqui e corta os excessos. O quarto círculo é no outro lado oposto até a continuação aqui desse arco. E novamente, claro que você pode fazer como eu fiz daquela primeira vez, que é colocar os quatro círculos juntos e depois só ir cortando os excessos. Porém, dessa forma aqui você não se perde. Tá? Lembrando que este isocírculo aqui é o nosso círculo, é o nosso furo. E ele vai ter a propriedade de ser o isocírculo de raio 15. Isso porque nós criamos ele dentro de um quadrado de aresta 15. Vou só passar ele aqui nas propriedades do meu layer guia para o meu layer 0, só para a gente ver que essa parte aqui é a parte utilizada. Enquanto que é esse quadrado aqui, eu não vou precisar mais dele, pelo menos por enquanto, mas eu vou manter esse daqui, que eu vou precisar criar outro isocírculo com essas mesmas características, e aí eu vou ensinar um método. Se você já criou o primeiro e você vai criar outro no mesmo plano, só vai mudar o diâmetro dele, então você pode utilizar esse mesmo aqui, desde que você não apague essa parte aqui. Vamos copiar. Eu vou copiar este círculo aqui para fora, tá? Qualquer ponto aqui, copiei.
Vamos agora achar o centro desse isocírculo. E o centro dele, ó, de mid até mid, e depois de mid até mid. Prontinho, achou o centro do nosso furo. Preciso descobrir onde é que está o centro aqui primeiro. Então, o que eu vou fazer basicamente é puxar uma linha aqui. Essa linha também é uma linha guia. Agora sim, eu vou pegar este círculo aqui e vou copiar ele com base no meu midpoint aqui até este midpoint aqui. Esse é o meu primeiro furo. Agora eu preciso criar a orelhinha. E ela tem, olha só, um diâmetro, veja bem, ela tem aqui um diâmetro de 15. Um raio de 15. Então um diâmetro de 30. Eu já criei um aqui com um diâmetro de 15, veja bem, ó. Já criei um com um diâmetro de 15. Olha lá. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar um de 30, que é 2 vezes maior do que este aqui. Então, com o comando Scale, eu vou selecionar este camarada aqui. Vou definir esse meu ponto como ponto base. E vou dizer para ele que eu quero ele 2 vezes maior. Prontinho. E agora? Agora o meu círculo tem diâmetro de 30, que é o diâmetro que eu precisava. Vou copiar ele novamente aqui para fora. Opa, pega. Aí, mais um. E o quarto arco. Vamos copiar ele aqui para fora. E novamente vamos encontrar aqui de mid até mid. E de mid até mid. Prontinho. Fui muito afoito para apagar essa linha aqui. Novamente. Usando uma cópia. Eu vou colocar ele no lugar corretamente. E agora? Agora é muito fácil. Vamos apagar estas linhas inúteis aqui. E cortar os excessos. Vai virar meu bordão. Aí, ó. A nossa orelhinha está quase pronta. Vamos copiar todos esses camaradas aqui. Para o lado. Observe que teve uma transposição aqui entre os furos, quer dizer que eu consigo enxergar um pouquinho do que está ali atrás. Novamente aqui. E aqui atrás, a mesma coisa, de novo ali. Eu consigo enxergar um pouquinho do que tem ali atrás. Vamos cortar aqui os excessos. Então eu vou cortar este arco, corta, aí, cortar este excessozinho aqui, a mesma coisa aqui, vou cortar esse pedaço desse arco, este pedaço desse arco e esse pedacinho de arco aqui, desta forma aqui. Agora vamos apagar aqui o restante que nós não vamos precisar mais. Este círculo todo eu não enxergo. Prontinho, olha lá. Porém, ainda está faltando algumas coisas. A primeira coisa que está faltando é essa aresta aqui, ó. Opa. Deixa-me aqui nos layers. Vamos definir o layer 0 novamente. Para a gente desenhar. E no endpoint até o endpoint. Fechando esta aresta aqui. A partir daqui começa uma curva. Mesma coisa aqui do endpoint
até o meu endpoint. Inclusive, esta aresta aqui, ó, ela aparece aqui no nosso desenho, olha só. Já vou desenhando ela aqui. Prontinho, ela já apareceu ali já. E agora, qual que é o nosso próximo passo? Ficou algo estranho, parece que ele não está fechando ali, né? Essa sensação aí é realmente complicada. Isso porque nós não estamos enxergando parte dessa aresta, nós temos uma aresta aqui, que é o que a gente chama de aresta de arco, aresta de fim de arco, aliás, né? No plano isométrico nós criamos uma linha aqui a 30 graus negativos para acompanhar a nossa linha aqui da face, tá? Essas linhas aqui. E nós vamos direcionar, mover esta linha aqui para a fronte do arco da frente. Deixa eu mostrar para você aonde que é a fronte. Tá vendo esse terceiro ponto aqui do arco aqui, o meio dele aqui? Então vai ser esse ponto aqui que eu preciso movimentar esta linha aqui. Então vou pegar ela, movimentar, move, e vamos até o midpoint deste arco aqui, bem aqui. Isto vai criar o que? Um ponto de tangência com o arco de trás. Vamos cortar a linha aqui e esse arco aqui nós já não enxergamos mais. Olha só o efeito que dá. O efeito é de profundidade, veja bem. Veja bem que você até consegue encontrar um pouquinho da linha ali de baixo. E agora sim eu sei onde que essa linha vai bater. É só eu esticar ela o suficiente para cá. E olha só, ela passa inclusive pela frestinha ali onde eu consigo enxergar. Então eu vou cortar aqui, ó, essa parte de dentro do arco que eu já não enxergo mais. Essa parte aqui que também é inútil. E esta outra aqui. Aquela pequena linhazinha aqui, ó, eu consigo enxergar. Porque ela está no buraco da orelha ali, ó. Faz alguma grande diferença no nosso desenho? Não, mas isso torna ele um pouco mais certo. Vamos só copiar esta linha aqui. Vou usar como ponto de referência um ponto bem conhecido, que é esse ponto aqui. E vou empurrar ele para o outro lado, com o mesmo ponto. E cortar o excesso. Prontinho, as duas orelhas estão com o efeito de profundidade. As minhas arestas já estão terminadas, tá? E como nós colocamos aqui um espaço de 20, 20, eu vou fazer a mesma coisa para o nosso desenho aqui. Eu vou chamar uma linha aqui com espaçamento de 20 unidades para cá. Vou descer até o ponto mais baixo e vou usar esse ponto aqui como referência. E o que eu vou colocar ali? Eu vou colocar ali o ponto do meu desenho, que é a intersecção das linhas horizontal e vertical das faces. Achado esse ponto, eu vou pegar todo esse desenho aqui, vou mover ele todo através desse ponto de intersecção até este outro ponto de intersecção aqui. Vai ficar uma linha aqui que eu não movimentei, porque ela já vai ser apagada. Essas outras duas linhas aqui também não são úteis. E nós eliminamos tudo. Então só vou apagar aqui as partes inúteis. Ah não, ainda falta o furo oblongo, né? Posso apagar todos esses círculos e linhas aqui.
Já posicionei o meu desenho isométrico, já está quase completo, falta só o meu rasgo aqui, o meu rasgo oblongo. Para isso nós vamos precisar de um furo com um diâmetro de 14 nesse plano aqui, ó, nesse isoplano, tá? Para construir um isocírculo nesse plano aqui, nós vamos precisar de um quadrado neste plano, então aqui menos 30 graus, vamos colocar aqui 14, já que nosso isocírculo tem 14 de diâmetro, vamos colocar 14 aqui, 14 para este lado, 14 a 150 graus e vamos fechar com 14 bem aqui. Nós vamos ficar com este quadradinho aqui. Para construir o isocírculo, vou mudar aqui primeiro para guia, só para a gente não se perder. Vou construir o que? Uma linha aqui a 120 graus, partindo do vértice inferior. Mesma coisa aqui do vértice inferior a 60 graus. Do vértice superior a menos 120 graus. E do vértice superior a menos 60 graus. Vamos só cortar aqui os excessos dessas linhas guia. Estou cortando aqui os excessos desse jeitinho aqui. E pronto, nós temos os pontinhos bem ali. E vamos criar aqui a nossa circunferência, nosso isocírculo, né? Vou voltar aqui para o meu layer 0. Primeiro círculo, nós vamos pegar aqui da intersecção até esse ponto mais distante aqui e cortar estas partes aqui que não vão nos interessar mais. Depois nós vamos com outro círculo dessa intersecção até esta linha, até o final dessa linha, cortando aqui também. Ainda faltam dois arcos para o meu isocírculo, né? O primeiro é dado aqui no vértice inferior até a continuidade desse ângulo, desse arco aqui. E cortando os excessos. E o último no vértice superior até a continuidade desse arco aqui. De novo, cortando os excessos do último arco. Com isso nós conseguimos essa falsa elipse. E eu posso apagar todas essas linhas aqui porque eu não vou construir mais nenhum círculo nesse plano. Na verdade, esse é o último isocírculo que nós vamos precisar para esse exercício. Vamos definir agora onde ele vai ficar. Pelo nosso projeto ali, nós temos uma linha com um distanciamento aqui de 15, só que de novo nós estamos falando disso em um isoplano. Então, na direção 30 aqui, 15, aproveitar para fazer com que ele corte as duas linhas. Vou cortar os excessos. Já aproveitar também o comando trim para apagar essas linhas guia. Cortar aqui embaixo também.
Com o comando copy, eu vou copiar ele deste ponto, seguindo o meu 30 graus aqui, 20 unidades para a direita. E com o meu comando mid, com o meu comando line, eu vou achar o midpoint dessas duas linhas. Agora vamos encontrar o centro do meu isocírculo. De mid a mid. Na verdade, esse isocírculo é bem fácil, porque as linhas vão ficar na horizontal e vertical. Tá, então eu vou pegar aqui o meu círculo, vou copiar ele no meu centro aqui, meu círculo, e vou colocar um aqui e outro aqui, desta forma, bem aqui. Terminando agora, nós vamos eliminar aqui esse monte de linha guia. Esta e esta. Deixa só os dois círculos. Vamos pegar aqui de uma extremidade a outra, ligando, e de uma extremidade a outra, ligando. E agora, com o comando trim, nós vamos cortar aqui os excessos. Desta forma aqui. O que vai sobrar aqui é o nosso furo oblongo. Ele está pronto? Não, não está pronto. Nós temos aqui uma espessura total de 10 mais 8, 18. A primeira coisa que eu tenho que ver é se eu enxergo o fundo desse furo. Então, eu vou copiá-lo a 18 na direção menos 90 ou 270 graus. Então, vou copiar ele a 18 unidades. E ó, veja só, nenhuma parte desse furo ficou sobreposta a este. Então eu posso simplesmente ignorar isso. E agora eu sei que ele, como eu não enxergo o fundo pelo buraco, vou pegar aqui os endpoints e vou puxar os endpoints que estão contra, né, o meu ponto de vista. E vou puxá-los para baixo dessa forma aqui. Ó. Vamos encontrar aqui mais um endpoint. Vamos puxar eles aqui para baixo, desta forma aqui. Com isso, nós temos aqui a sensação de profundidade. Vamos cortar aqui os excessos. E agora a sensação de profundidade, de continuidade desse furo. Prontinho, olha só. Com isso nós finalizamos aqui a nossa vista completa isométrica. Ela já está finalizada. E agora? Agora o que falta fazer é colocar as linhas ocultas. Porém, nessa etapa nós vamos utilizar agora o nosso layout. Layout 1. Então nós temos aqui visualizações. Tá? Então eu vou abrir aqui a camada de visualizações e vamos para o nosso layout 1. Então nós temos essa folha. A primeira coisa é mudar o tipo da folha. Tá? Para este desenho nós vamos utilizar uma folha A3. Então eu vou vir aqui no modelo A e vou selecionar a folha A3 em Landscape. Então nós temos aqui a nossa folha. Tá? Entrando agora no meu modo Model Space MS, eu vou trabalhar aqui dentro, vou colocar aqui Zoom
e a escala que eu quero. No meu caso, eu vou utilizar a escala 1 para 1, tá? Então a escala 1xp. Prontinho. Mas Nerd Madruga, não coube, o que eu faço? Calma, calma, isso é só uma viewport, é como se fosse uma janela. E o bom desta janela é que eu posso alterar ela conforme a minha vontade. Então o que eu vou fazer basicamente é manter ela como está aqui. Vou voltar ao meu Paper Space, mas antes disso eu vou entrar com o meu comando grid. Grid é esse retangulinho aqui, esse milimetrado, tá? Grid off, para desligar o meu grid. Pronto, agora eu vou utilizar o meu Paper Space, PS. Entrando no Paper Space, eu vou ajustar a minha viewport. Como? Um método bem simples é arrastando uma das arestas, um dos pontos, né? Dessa viewport, vai abrir ela. De novo, entrando no meu Model Space, com o comando PAN, para não alterar o meu zoom, que já está escalonado, eu vou colocar a minha figura bem aqui, de forma a deixar ela mais ou menos no rodapé aqui, de forma a não me atrapalhar. Ainda está cortando, mas isso não é um problema. Nós vamos ajustar agora no Paper Space novamente a minha viewport. Vamos esperar o comando surtir efeito. Eu tenho que sair do comando PAN, né? Saindo do comando PAN, Paper Space, prontinho. Com o meu comando Stretch, primeiro passo que eu vou fazer aqui é cortar o excesso aqui de cima, tem muita área em branco, tá? E aos pouquinhos eu vou descendo aqui até chegar próximo da minha figura. Pronto. Novamente comando Stretch. Vou selecionar agora esta parte aqui. Vou dar um Enter. E vou fazer o que o nome manda. Estrechar a minha viewport. Até que eu obtenha todo o meu desenho aqui. Agora com o comando Move, eu vou colocar isso aqui no topo da minha folha. Isso aqui é uma folha A3, tá? Então, comando Move, vou movimentar essa minha folha aqui para cima, deixar ela mais ou menos aqui no centro, aqui assim da folha, porque aqui na parte de baixo você vai colocar aqui a legenda, o tipo de material, a escala, o nome da empresa, o seu nome, aquela legenda bem bonita aqui no canto inferior direito da sua folha, né? Vai fazer as marcações de folha 3 aqui para você dobrar depois, e aí vai deixar o seu desenho aqui bem bonito aqui. Vamos agora para a camada Layers, né? Vou aqui mesmo, camada Layers. Vamos criar um novo layer chamado Viewport. Vamos colocar uma cor nessa viewport, o branco 255, esse é branco mesmo, tá? Vamos jogar ele aqui, pode ser do tipo contínuo, o tamanho da linha não consigo modificar nesse AutoCAD, a espessura da linha. Então, vamos deixar ele aqui, ó, no branco 255, ó lá. Já está aplicado. Vou selecionar a minha viewport, vou aqui em propriedades, e aqui no layer eu vou trocar de 0 para viewport. Pronto. Esta linha aqui vai ficar só com uma linhazinha aqui, só para dizer que ela está aqui, tá? Mas para efeito de impressão ela não existe mais, ela é branca, da cor do papel, então a impressora vai passar batido por ela. E agora? Agora eu preciso usar
colocar as minhas linhas ocultas, né? Então vamos criar aqui um layer, new layer, linhas ocultas. Vamos escolher aqui uma cor um pouco mais clara. E as minhas linhas ocultas é do tipo hide, que eu não tenho aqui. Então eu vou utilizar, na falta de tu vai tu mesmo, a dashed. Essa aqui. Ah, eu mudei dashed no 0. Então vamos colocar aqui contínuo. Vamos aqui em linhas ocultas. E aqui sim a gente muda para dashed. Dashed não, dashed. Opa, pronto, agora sim. Vamos voltar ao meu layout 1. E agora as linhas ocultas. Além de criar as linhas ocultas, nós vamos criar o layer de linhas auxiliares. Eu escrevo só aux. Na verdade todo mundo escreve só aux. De auxiliar. Ela é mais clara ainda do que as linhas ocultas. E ela é do tipo Dutch. Então, estou mesmo na auxiliar para não cometer de novo o erro. E vamos para Dutch. Nas linhas auxiliares do tipo Dutch, nós vamos começar a puxar aqui primeiro uma linha a 45 graus. Para isso eu preciso vir aqui na família polar. A menos 45 graus, vou colocar ela bem grande aqui. E vamos fazer primeiro as linhas principais aqui, que são as mais compridas. Por isso que eu desenhei o meu desenho isométrico depois dessa cavidade aqui, que eu vou colocar as linhas auxiliares todas ali. E vamos cortar aqui esses excessos, né? Benditos excessos. Não precisa se desesperar com aquela linha que apareceu, ela já vai desaparecer. Na verdade, quando isso não acontecer, você só muda para o model e depois vem para o layout, ela já vai estar desaparecida porque ela não existe. Começa a pesar no desenho aqui. Então começa a aparecer uns artefatos, a gente chama isso de artefato. Novamente, vamos passar aqui estas linhas e cortando. Parece que não obedeceu o meu comando. Agora apareceu um outro artefato aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse desenho. Vou sair aqui, agora que ele salvou eu vou sair dele. Ele já deve estar bem carregado. Então eu vou sair dele. Bom, então eu saí um pouco do desenho, salvei, saí e entrei de novo no desenho. Os artefatos parece que pararam. Então acho que agora a gente consegue continuar aqui. Toda vez que isso acontece é por conta mesmo do problema aqui do AutoCAD. Esse AutoCAD, por ser um AutoCAD mais para uso free, né? Acontece isso daí. Qualidade não é bem o que se esperar de algo free, né? Então já está aparecendo um artefato ali de novo. Não se assuste, essa linha não existe. De novo aqui, vamos puxar essa linha auxiliar aqui. Tá difícil de dar zoom aqui, hein? Deixa eu colocar um pan aqui.
Aí, trouxe. Ela para o lugar certo. Vamos só aumentar um pouquinho para me enxergar o que eu estou fazendo. Pronto. Passou aqui pela linha. E até tocar no outro desenho ali. Perfeito. Ó, veja que elas são só pontilhadas, tá? Bem pequenininha. Pronto, agora no nosso layer, linhas ocultas. Utilizando este layer, deixa eu só ver se eu estou nele mesmo. Pronto. Ele vai aparecer aqui em cima, ó, linhas ocultas, o layer que você está utilizando. Eu vou desenhar aqui o rasgo. Então aqui eu vou buscar o end. Até o outro lado do meu desenho. Mesma coisa aqui. Vamos buscar o endpoint. Até perpendicular à outra face, já que esse rasgo ele passa por toda essa parte aqui. Esta linha aqui passando por aqui, tá, pessoal? Então, essa parte de baixo aqui, um corte aqui onde você não tem mais nada, tá? Então aqui nesse entremeio aqui você vai ter o rabo de andorinha passeando por aí, né? Nós vamos criar aqui o layer, mais um layer chamado de centro ou linhas de centro. Vão ficar mesmo nessa cor aqui. A única diferença das linhas de centro é que elas são do tipo Dash Dutch, tá? Aqui eu vou ter que fazer um cambalachozinho para fazer dar certo aqui, porque esta linha de centro, uau, essa linha de centro ela é referente aos dois círculos, tá? Então eu vou pegar aqui daqui até aqui e depois daqui até aqui embaixo. E agora eu vou apagar esse cara aqui porque ele não existe. Pronto, aí fica a minha linha de centro aqui, ó. Minha linha de centro passa por aqui, mas como tem essa aresta, o final dessa aresta aqui também marcada aqui, então não vou conseguir colocar a linha de centros. Se você quiser, pode deixar uma linha de centro passando aqui pelo meio para você mostrar que o furo está na mesma direção do final da aresta, tá? Não é muito recomendado. Ainda no quesito linhas de centro, nós temos aqui essa linha de centro do furo oblongo, tá? Uma passa por aqui, outro de mid até mid para encontrar o centro dessa primeira parte, e de end até end, aliás, né? E aqui de end até end também. Dessa forma nós temos as linhas de centro marcadinhas aqui. Mas Nerd Madruga, e aqui? Não vai linha oculta, linha de centro? Não, aqui não vai nenhum desses tipos de linha. A vista isométrica é só para você ter uma ideia construtiva da peça, ela não serve para você cotar. O que falta para transformar esse desenho aqui num desenho completo, né? Além da legenda toda que falta o que? Falta as cotas, tá? As linhas de cota, que eu não vou fazer neste desenho aqui, não é o escopo dessa videoaula. Falta a escala, que é 1 para 1, né? Eu indicar a escala, isso vai ali junto com o meu cabeçalho, né? Falta só as cotas, basicamente esses elementos. É esse elemento que falta para o nosso desenho ficar completo. Toda a parte de legenda e as cotas do meu desenho aqui nas vistas ortogonais, apenas nas vistas ortogonais, tá? Não cote vista isométrica, não é usual. Perfeito? Só para finalizar aqui,
eu havia esquecido de colocar as linhas ocultas do furo oblongo, tá? Então eu coloquei aqui as linhas auxiliares do furo oblongo. Nós temos aqui então a colocação das linhas ocultas referentes ao furo oblongo e a linha de centro desse furo, para indicar que ele é passante, tá? Senão você não consegue observar isso no desenho. Então não esquecer aqui do furo oblongo. Como sempre, elas não avançam para dentro do desenho. E aqui nós temos, desse outro lado aqui, nós temos as linhas ocultas e a linha de centro referente ao furo oblongo. E aqui nós também temos que colocar eles, tá? Esse furo oblongo também. Então aqui nós vamos colocar as linhas aqui. Elas vão estar... Estou utilizando linha de centro, né? Deixa eu colocar aqui as linhas auxiliares, linhas ocultas, tá? Então vou colocar aqui as linhas ocultas referentes a este furo oblongo, bem aqui. Desta forma, bem aqui. Pronto. E aqui nós temos as linhas ocultas referentes ao furo oblongo aqui. Tá? Vamos só colocar agora a linha de centro deste furo. As linhas de centro, elas vão estar bem aqui. Você já sabe que duas linhas de centro dessa forma aqui só pode ser um furo oblongo. Então nós temos aqui todos os aspectos aqui do meu desenho aqui para esse tipo de furação. Então eu tenho a furação, furo oblongo aqui na vista superior, na vista frontal e na vista lateral esquerda. Prontinho, agora eles estão todos representados aqui. E agora sim, eu estou com o meu desenho finalizado. E este foi um oferecimento Grupo Kirchner. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva aqui no Nerd Mania. Comentários, sugestões e perguntas aqui embaixo nos comentários. Valeu e até mais!